Perfeito? Então, estamos gravando já a nossa aula. Senhores atiradores, atletas, né, entusiastas do tiro prático, é com grande satisfação que iniciamos mais uma etapa no nosso projeto, dedicada a um dos pilares mais determinantes no desempenho no IPSC, o foco e o controle mental no tiro prático. Assunto da nossa aula de hoje. Eu, no meu singelo conhecimento, eu elenquei 9 tópicos para serem tratados. Vou compartilhar com os senhores. Vou dar uma passada nos tópicos que nós iremos falar na sequência aqui. Dentro desses tópicos, pessoal, para ficar de forma mais dinâmica a nossa aula, eu acabei fazendo um resumo. O resumo do jogo do IPSC e o jogo mental. O IPSC é um esporte que exige domínio técnico, consciência corporal e estabilidade emocional. Mas também demanda um profundo entendimento dos dois universos que moldam a performance. O jogo do IPSC e o jogo mental. O jogo do IPSC envolve todos os elementos que acontecem dentro da pista. Desde o treinamento, o desenvolvimento da consciência corporal, até a qualidade dos gestos motores e a confiança operacional do atleta. Em competição, esse jogo se transforma exigindo metas claras, visualização detalhada da execução e a ativação do estado de flow, onde tudo flui com naturalidade e precisão. Fluidez. Rafael, desculpa te atrapalhar aí. Tem um monte de gente pedindo para poder entrar na reunião. Eu só identifiquei... Tem o DDD 31 e é o 98860, que é o Renato. Tem o Wilson. Eu só estou aguardando a permissão somente o Arley da Silva. Eu não conheço. Arley, eu não sei. Arley da Silva e o Runner 75. O Runner está aqui, 82, 98, 11, 62, 469. Esse está no grupo. Eu não tenho o número dele aqui. Posso permitir, então? O Runner está aqui. Ele está pedindo aqui a operação aqui. Ele está no grupo da webinar. Permitir. Tá. A princípio, eu não tenho mais ninguém aqui, Daniel, solicitando, né? Não? Não. Para não poder interromper a reunião, Rafa, será que tem uma outra forma de ir ajudando ou não? Vai me avisando. Infelizmente, vamos ter que fazer dessa forma, né? Tá bom? Não, então tá bom, então. Obrigado. Então, vamos lá. Eu falei do jogo do IPSC e agora eu vou tratar do jogo mental. O jogo mental representa a preparação psicológica que sustenta todo o desempenho. O planejamento emocional, o foco, a leitura própria de suas reações, a disciplina nos treinos e a capacidade de controlar o estado interno durante provas e situações de pressão. Dentro desse jogo, ferramentas como o PNL ajudam o atleta a modelar seus pensamentos, fortalecer a sua autoconfiança e manter o controle emocional. No momento decisivo, a hora da verdade, os dois jogos se unem, se fundem. É esse encontro que revela o preparo técnico, a organização mental, a estabilidade emocional e a capacidade de executar com clareza e confiança.
Quando o atleta domina ambos os jogos, ele transforma sua performance de maneira consistente e previsível, consolidando uma atuação de alto rendimento no IPSC. Hoje, eu tenho a honra de receber, né, um convidado cuja sua trajetória dispensa apresentações, mas cuja relevância exige reconhecimento. A nossa aula será ministrada pelo meu amigo e parceiro do projeto IPSC Performance. Para quem não o conhece, eu apresento-lhes, né, o Coronel Edgar Marcelo, uma referência incontestável no cenário do tiro prático, com mais de 3 décadas de experiência ativa, vivendo esse esporte de forma intensa, profunda e ininterrupta. Edgar não apenas competiu, ele estudou, ele pesquisou e se dedicou anos ao entendimento dos fatores cognitivos, comportamentais e técnicos que sustentam a alta performance. Desculpa, pessoal, que eu ia fazer uma aceitação aqui. Sua contribuição ultrapassa a prática. Envolve observação científica, análise de comportamento motor, desenvolvimento mental do atirador e compreensão refinada dos mecanismos que moldam a autoimagem, a tomada de decisões e a consistência técnica sob pressão. Nesta aula, sob sua condução, exploraremos estratégias, orientações estratégicas, insights profundos e, principalmente, aplicações mentais aplicadas diretamente ao tiro prático. É uma oportunidade rara de aprender com alguém que alia vivência real, formação sólida e um olhar inovador e incansável sobre a evolução do tiro prático. Por isso, ajustem a atenção, abram o campo mental e preparem-se para uma imersão valiosa. Com grande honra, recebemos hoje meu amigo Edgar Marcelo. Marcelo, seu áudio está fechado, Marcelo. Que onda do caralho aquilo ali. Era 2 frangos ali, era? Meu irmão. Os caras depois vão dizer, pô. Tá dizendo usar o modo de... Tá, já deu. Tá. O pessoal tá ouvindo aí? O pessoal tá ouvindo? Agora sim, Marcelo. Ok, obrigado, pessoal. Então, primeiramente, gostaria de agradecer as palavras do Toné, e gostaria de contribuir aí, mas agradecer a presença de todos, né, e contribuir um pouquinho aí com o tempo que a gente tem no esporte, e agradecer a presença aí de grandes amigos e novos companheiros aí que estão presenciando a live, né, e que fique registrado para os anais aí essa pequena contribuição, que com certeza é mérito aí da Confederação Brasileira, juntamente com o professor Rafael Toné, no sentido de que a gente poder contribuir um pouquinho mais aí com a formação dos nossos atletas, né?
em que pese nós sabemos... Tem microfone aberto aí, pessoal. Rivelino, seu microfone está aberto, meu amigo. Opa, desculpe, professor, desculpe. Dando continuidade, então, pessoal, eu gostaria só de então, manifestar meu agradecimento e poder contribuir um pouco mais aí não com a formação, né, mas com a bagagem de vários atiradores experientes que já se encontram na live e outros tantos que irão usufruir de todas essas palestras no futuro próximo, né, que isso aí vai ficar registrado junto à Confederação Brasileira. Então, para darmos início, pessoal, eu vou solicitar que, dentro do possível, todos estejam de posse de uma folha em branco e uma caneta, por gentileza, porque nós vamos fazer alguns exercícios dinâmicos ao longo da palestra, de forma que a gente vai fazer alguns testes da parte cognitiva com os senhores aí, tá ok? Então, vou dar um tempinho aí, se alguém tiver que pegar alguma caneta, algum papel, antes de dar início na palestra, para a gente não ter interrupção. Tá na mão já, professor. Beleza? Tá. Beleza. Então, vamos dar uma continuidade aqui. Todo mundo está vendo a tela, pessoal? Perfeito? Então, vamos seguir à frente aí. Todos enxergam a tela, né? Ok? Bom, então, o objetivo desta parte da palestra, né, que é a 10ª aula, é otimizar a preparação psíquica, né, dos atletas em PSC por meio de ferramentas eficazes que promoverão o melhor rendimento do atleta, né, dentro do jogo do IPSC. Então, é sabido de todos que a preparação física é importante, a preparação técnica é importante, a preparação logística é importante, a preparação isso entra equipamento, né? Mas muitas vezes se deixa de lado o conhecimento, o autoconhecimento, né? Quem somos nós perante a presença de um competidor, de um ambiente de competição e assim por diante. Então, é esse aspecto importante da parte mental. Tenho certeza que vários atiradores que estão na live e outros que pertencem à nossa confederação são atletas aí de alto nível e já puderam testar as questões mentais em provas de tiro de nível 4, nível 5, né? Que são os campeonatos mundiais. E exigem muito do atleta, muita preparação mental também. Então, muitas vezes, os pilares têm que ser somados, né? Tem que estar bom na parte física, tem que estar bom na parte técnica, e não pode se esquecer da parte mental. Antigamente era deixado de lado, atualmente está mais em voga a parte mental de preparação. Então, para que a gente atinja esse objetivo, nós vamos seguir uma sequência aqui, a qual vamos recordar os pilares do nosso esporte, da nossa modalidade. Então, a gente observa que dentro dos pilares, a famosa, né, sigla aí do DVC, né, Diligentia Viceleritas, né, precisão, potência e velocidade, nós temos que aliar o quê? A palavra-chave, que é o equilíbrio. Só que aqui eu trago para vocês não equilíbrio técnico de fazer o tiro de forma rápida, consistente, pontuando bem, para ter ponto para dividir por tempo. Não é essa pegada. A ideia é o quê? É o equilíbrio mental do competidor para que possa ter o autocontrole na execução da sua pista para a sua melhor apresentação naquele momento exato, no aqui e agora. E que, por muitas vezes, é aquele momento que define o seu resultado. E esse esporte é um esporte de muito detalhe, onde se faz uma preparação grande, né? E se leva tempo para isso, se demanda de muito, às vezes, de fôlego financeiro, viagens, tempo, etc. E, por vezes, se nós não tivermos o autocontrole para definirmos um bom ou para apresentarmos um bom rendimento numa pista de tiro, a gente bota a perder na última pista de um campeonato, às vezes, todo um sonho, toda uma meta, todo um objetivo. Então, quando eu falo aqui a questão do DVC, não é da parte técnica, né? De ser equilibrado, ponto por tempo, mas sim é entender quem é você, o quão você é equilibrado para saber se administrar numa competição, desde a preparação da competição, durante a competição e suportar até o término da competição o mesmo rendimento. São questões diferenciadas, né? Então, para isso, nós vamos passar algumas dinâmicas. Antes disso, dentro do jogo do IPSC,
nós colocamos a questão do alto rendimento, onde nós apresentamos aqui alguns pilares. E eu botei em primeiro lugar o pilar psicológico, porque realmente quem define uma competição entre você com você mesmo é a sua capacidade mental. Certo? Tem dia que você vai competir, você investe e tudo mais, mas você não está bem consigo mesmo. Você não está alinhado com as suas metas, por várias razões. E, às vezes, o resultado não aparece. Certo? Então, a parte psicológica, parte técnica, estratégica, administrativa e logística, todos esses pilares são importantes. Mas nós vamos abordar a parte psicológica hoje, onde muitos atletas, por vezes, deixam de lado ou têm um conhecimento, muitas vezes, empírico. Tá? Eu já tenho alguns cursos na parte de PNL, que é a Programação Neurolinguística, e vamos dar início, aí, se Deus quiser, ano que vem, a um doutorado nessa área, né, onde a gente vai trabalhar a questão da sinapse nervosa, rearranjo mental, plasticidade neural, tudo voltado para a gente saber desenvolver filtros para pensamento que geram crenças e habilidades e hábitos. Tá bom, pessoal? Então, dando sequência, o treinamento psicológico, ele trabalha com essas vertentes. O treinamento das capacidades psíquicas, o quanto a gente tem capacidade, né, de trabalhar o nosso cérebro, entender, moldar as estruturas para aquela finalidade de treino. Então, dentro disso, nós temos a submodalidade do treinamento mental e o treinamento da concentração, certo? É dirigir a sua energia psíquica a algo que você tem que fazer. Quanto tempo você consegue ficar focado? Quanto tempo você estuda? Há quanto tempo você consegue ficar com o pensamento direcionado em apenas uma coisa para fazer? Antes que surjam outros pensamentos. Quanto tempo você se distrai? Quanto tempo você consegue retornar ao teu foco inicial para cumprir determinado objetivo? Isso é treinável, ok? Dentro da parte no outro tópico ali, treinamento de autocontrole, é você entender quem é você. Se conhecer. Quem sou eu? Né? Nós vamos bater isso mais à frente, né? E dentro desse tópico nós temos as submodalidades, né? Treinamento da automotivação. Né? Então, muitas vezes, você tem que estar se puxando, como diz o gaúcho, você tem que estar se reinventando dentro do esporte, porque todos chegam motivados para ir para uma competição. Uns bem preparados, uns deu tempo de treinar, outros não deu tempo de treinar, mas todo mundo chega lá motivado. Só que durante uma competição, nós passamos por alguns processos, né? Seja uma boa execução de uma pista, uma má execução, um problema com a RO, um problema com o equipamento, né? E por vezes, muitos jogam a toalha nesse processo. E como você faz para resgatar a sua automotivação? Em quem você pensa? Como você eleva seu estado mental para poder buscar ter essa resiliência mental para poder superar, né, todos esses enclausos que ocorrem durante uma competição, tá bom? E aí, para isso, também nós trabalhamos com o último subtópico ali, treinamento da psicorregulação. Né? Então, nós vamos trabalhar no próximo slide, nós vamos ver à frente, a identificação de personalidade das pessoas, que são basicamente 4, que eu vou citar mais à frente. Então, nós temos que entender o quê? O treinamento da psicorregulação é você saber se você é uma pessoa, por natureza, mais ansioso, menos ansioso, uma pessoa calma, e como você é num ambiente de competição. Então, são esses detalhes que a gente tem que saber regular como está a sua psique para um ambiente de competição. Ok? Muito bem. Então, dentro do jogo mental, aí nós temos 2 exemplos, né? Então, uma estrutura cerebral, basicamente formada aí por lóbulo frontal, que é a parte onde nós temos o córtex pré-frontal, que é a parte da frente do cérebro, a parte estrutural, responsável por raciocínio, cognição e memória, certo? E todos os movimentos do corpo, ok? Aí temos a compreensão dividida também, o lóbulo temporal, responsável por audição, lóbulo parietal, que é responsável pela integração de todas as ações dentro do cérebro, né? O lóbulo occipital, que fica na parte, a retaguarda, né? E o cerebelo e o tronco, né? Encefálico, com as demandas para a nossa medula, ok? Então, é basicamente a parte estrutural. Mas o cérebro, de certa forma, ele é burro, porque ele é autossugestivo. Conforme o que você fala, você alimenta. Então, isso é autoverbalização. Ou conforme você imagina, você alimenta o seu cérebro. São através da audição, dos sentidos, né? Da visão, do olfato, do paladar, você vai alimentando o seu cérebro com boas ou más representações internas, ok? E o que é mente, pessoal?
Mente é basicamente todo o processo cognitivo de entendimento, certo? Pensamento, interpretação, geração de crenças e hábitos. Uma parte é estrutural, a outra parte ela é o quê? A personalidade da pessoa, o que ela pensa, o que ela molda com os pensamentos, como é que ela reage perante o ambiente. Todos esses detalhes ali são vocacionados, estão fechados com a mente da pessoa, certo? A parte estrutural é responsável pelas sinapses nervosas, pelo funcionamento do corpo, manutenção de temperatura, certo? Consciência corporal, etc. E a parte da mente é o quem é você, é a sua identidade, certo? Então, isso é importante a gente salientar e pontuar, né? Vamos à frente. Dentro dos traços de personalidade, eu vou ler para os senhores aqui, e aí eu gostaria que cada um pudesse se identificar, né? Dentro dos seus traços de personalidade, basicamente, são divididos em 4. Pessoas sanguíneas, coléricas, melancólicas e fleumáticas, ok? Dentre as características dos sanguíneos, tá? Das qualidades, são pessoas comunicativas, eminentemente entusiastas, são pessoas afáveis, simpáticos, bom companheiro, compreensivo e crédulo, ok? E como defeito, por que eu estou falando isso? Tem a ver com o tiro? Tem a ver porque você tem que saber se encontrar dentro de quais características você está mais alinhado, para saber qual é o teu traço de personalidade, ok? Como defeito do sanguíneo, são pessoas pusilânime, volúvel, indisciplinado, impulsivo, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado e medroso. São características. Eu sou uma pessoa sanguínea, ok? Mas eu posso modelar uma pessoa com outras características. Isso nós vamos ver mais à frente, porque eu tenho que explorar. Então, uma coisa é a tua natureza, só que isso aí é treinável para que você possa utilizar características de outros traços de personalidade, ok? Então, vamos ao colérico. Então, como qualidades nós temos pessoas enérgicas, resolutas, independente, otimista, prática, eficiente, decidida, líder e audacioso. E como defeito do colérico, nós temos o sarcástico, tá? O impaciente, o prepotente, o intolerante, o vaidoso, o autossuficiente, o insensível e o astucioso, ok? Isso são os traços do colérico. Então, agora vamos ao fleumático, no sentido horário, tá, pessoal? No fleumático, então, como qualidades, nós temos aquela pessoa calma, tranquila, responsável, eficiente, tá? Conservadora, prática, líder, diplomática e bem-humorado. Aquela pessoa mais 12/8, vamos chamar assim, ok? E como defeito, é uma pessoa calculista, é uma pessoa temerosa, indecisa, contemplativa, desconfiado, pretensioso, introvertido e desmotivado. Tá? Esse é o fleumático. Okay? Alguns devem estar se encaixando aí, né? Se buscando saber como é que é a sua esposa, aquelas pessoas de casa mais próximas, né? E por último, fechando no sentido horário, vamos ao melancólico, cujas qualidades são a pessoa habilidosa, ou seja, para o tiro tem que ter habilidade. Então tem que saber desenvolver traços do melancólico, habilidade, é minucioso, eu preciso ter minúcia para fazer uma munição, para fazer bem feito, certo? Tem que ter um controle do polverímetro bem feito, para não cair no fator, ok? São pessoas perfeccionistas, eu tenho que ser perfeccionista porque o esporte é de detalhe, ok? É um esteta, é um idealista, é leal e é dedicado. E como defeitos, nós temos ali do melancólico, egoísta, mal-humorado, pessimista, teórico, confuso, antissocial, crítico, vingativo e inflexível, ok? Por que é importante falar essa questão dos traços de personalidade? Você tem que saber quem você é de natureza. Só que isso aí não é um destino e um fim. Você pode modelar e você pode mudar. Você vai continuar com a tua natureza, mas você pode melhorar esse aspecto com o treinamento mental. Ok? Então, peço aí que cada um tem que se classificar futuramente, mas esses são os traços de personalidade de hoje. Muito bem. Próximo slide, nós vamos trabalhar agora com uma dinâmica de associação, onde eu vou solicitar que os senhores apanhem um papel e uma caneta, acredito que alguns já estejam, né? Com papel e caneta, quem quiser participar, onde nós vamos fazer uma dinâmica de associação em que os senhores terão que responder o significado das palavras que eu vou botar abaixo, tá? E qual o sentimento. Então, são duas respostas. Qual é o significado da palavra que vai aparecer aqui para vocês? São coisas que são do ambiente do tiro, tá? E qual é o sentimento que você tem.
Para isso, os senhores terão 10 segundos no cronômetro. O relógio está aqui comigo. Tá? Isso aí faz parte de um teste, porque o teu cérebro vai responder aquilo que estiver em primeira mão. É o sentimento verdadeiro que você tem em relação a cada palavra que vai aparecer ali. Certo? Essa é uma representação interna de que você guarda a respeito de fatores que você vai encontrar em competição. Me dá um joinha aí, se o pessoal tiver em condições, a gente começa. Beleza? Então, vamos lá, então. Caneta na mão, vou cronometrar, são 10 segundos para a gente poder ter uma associação adequada, ok? Vamos lá. Valendo, 10 segundos. Qual é o significado e o que você sente por essa palavra? Ok? Acabou o tempo. Ok? Vamos para a próxima? Posso adiantar aqui, pessoal? Vamos lá. Próxima palavra. O que significa e qual o sentimento dessa palavra na competição para você? Ok? Vamos para a próxima, pessoal. São 10 segundos. Atenção. Ok? Vamos para a próxima? 10 segundos, pessoal. Ok? Próxima. Atenção. Vamos para a próxima. Ok? Vamos para a próxima, pessoal. Próxima. Próxima. E vamos para a última, pessoal. Ok? Fechamos o tempo? Bom, então, qual o significado disso? Isso significa o quê? A associação e o sentimento. Associação é o como a tua representação interna tem de cada elemento desse. Pode ser vários outros elementos. Eu elenquei alguns aqui. Tá? Então, para o teu cérebro, se você analisar no sentido horário, começando em Ranger Officer, para alguns vai representar autoridade, para outros vai representar problema, porque você já teve no passado problema com a RO. Você foi injustiçado na sua mente em algum procedimento. Então, muitas vezes, você carrega essa carga. O que significa para você? Qual é o sentimento que você tem? Ah, não, me dou bem com os ROs. Então, cada um vai ter a sua resposta. Perfeito? O importante é adequar esse pensamento que você tem, o significado e o sentido, e tentar trazer isso para o polo positivo da coisa. Ok? Não, eu tive uma demanda, um problema com a RO lá no passado. Ok, já passou. Então, cura isso e vamos para frente. Entendeu? Ressignifica. Ok? Público. Ah, o público me assistindo atirar. O quanto o público me atrapalha. Isso é bom para mim? Isso é ruim? Isso é neutro? Como é que eu interpreto isso? Ter a presença de público no meu clube me assistindo. Interfere de alguma forma? Qual o significado do público? Qual é o sentimento que eu tenho? Eu sinto medo de atirar quando tem público me assistindo? Interfere na tua performance? Como trabalhar isso? Patrocinador. Ele te ajuda, por um lado,
mas de certa forma você se sente pressionado, porque tem que dar resultado, tem que ter cobrança em cima, e você se sente pressionado, sim ou não? Como é que você interpreta isso dentro da sua cabeça, ok? Performance. Você consegue fazer uma boa performance? Você consegue reproduzir o que você faz em treino, em prova? Ou você tem aquele amarelão, né? Por que isso ocorre? Porque você talvez não treine, só treina, mas não treina com a parte mental como se prova fosse nos seus treinos, e quando chega na prova, você sente a pressão e não consegue desenvolver, ou a performance já faz parte do teu corpo, você consegue desenvolver sob quaisquer as condições, certo? Então, esse significado, esse sentimento é importante vocês terem o entendimento. A parte de alvo, o que ele representa para você? Ele representa um desafio? Ele representa a materialização dos seus fundamentos quando são bem feitos? O que é o alvo para você? Ele te põe medo, conforme o tipo de alvo? Certo? Como é que você encara isso? Né? O miss. O miss é o erro, né? O erro do tiro. O que um erro provoca na tua performance? Né? Pontos a menos. Mas na tua cabeça, um pequeno erro torna a tua jornada horrível. Você se contamina o resto do dia e aí termina performando mal o resto da competição por conta de um miss. Ou quanto tempo você carrega esse miss de uma pista para outra, ele fica latente na tua cabeça. Qual o significado disso para você? Ou você entende com naturalidade? Eu me preparei, eu forcei o tiro e aconteceu um miss. Está tudo bem, segue o ritmo e vamos para a próxima. E você consegue passar uma borracha em cima disso e ir para frente. É entender que quem é atirador vai acontecer uma hora ou outra um miss. Isso faz parte, está tudo bem. Tá? Então, isso não é não vai definir quem é você como um atleta. Atiradores de altíssima performance, um exemplo, Germán Romitelli, perdeu o campeonato mundial agora na África do Sul, foi vice-campeão mundial, com um padrão de campeão mundial, por conta de um no-chute na última pista. Último ou penúltimo. Ok? E é um grande atleta, é amigo, conhecido, né? E é uma baita pessoa, ou seja, não te define. Certo? Próximo, equipamento. Né? Como é que está o teu equipamento? Como é que te ajuda? Ou tu sempre está mexendo no equipamento? Ele é teu parceiro? Ele está sempre em dia? Ou ele sempre causa ruído na tua cabeça? Não está bom, tem que estar melhorando, não é novo, está com folga e assim por diante. Certo? Qual é o significado do equipamento? É o meio que você utiliza para as provas? E esse meio, ele está em boas condições, sim ou não? Ele te ajuda na performance ou ele te atrapalha? Porque vez ou outra está com as miras desreguladas, ou está com folga, ou está com problema, ou precisa melhorar. Como é que você interpreta isso? Ele te ajuda ou não? Qual é o significado do teu equipamento para ti? Ele está em dia? Te traz para fins de sentimento? Tu se sente otimista com o teu equipamento? Ou tu sente que é desprestigiado com o teu equipamento porque ele é muito aquém para a tua performance? Ok? Precisão. O que você entende por precisão? Você se sente uma pessoa precisa, com o fundamento de precisão em dia no tiro? Sim ou não? Como é que está a tua precisão se eu vou categorizar de 1 a 10? Você é um atirador preciso realmente? Ou você não é tão preciso assim? O que precisa melhorar? Ou você sabe que não é preciso, mas está trabalhando para melhorar? Tá? Qual é o significado da precisão para você? A precisão é perfeccionar, é o tiro perfeito. Né? O quanto perfeito eu tenho que ser? Né? Como é que eu estou nesse processo? Qual é o sentimento teu em relação à precisão? Sou preciso o suficiente? Preciso fazer treino de manutenção? Ou eu sou um camarada que ainda não cheguei na precisão que eu almejo, que eu tenho que treinar? Tá? Velocidade. Tem tudo a ver com a parte de condicionamento físico. Como é que eu estou nessa parte? Estou bem treinado? Não estou bem treinado? Como é que eu me sinto em relação à minha preparação para um esporte de alto rendimento conforme os meus objetivos? Cada um tem objetivos distintos. Então, qual é o significado da velocidade para você? Qual é o sentimento que você tem em relação a você quanto à tua velocidade? Tá? E o pódio? Ah, o que significa o pódio? O pódio são três lugares para podermos definir primeiro, segundo e terceiro, mas vai muito além disso. As pessoas têm que entender que o pódio não é uma atividade, o estado final desejado não pode ser o pódio. O estado final desejado tem que ser uma boa apresentação do atirador em pista. A consequência disso pode o levar ao pódio, porque você não controla o quanto as outras pessoas treinam. Você não tem poder sobre a habilidade motora do atirador A, B ou C. Faz sentido para vocês? Então, quem é o pódio para você? O pódio é só um local onde, por meritocracia, né, alguém vai estar no primeiro, outro no segundo ou no terceiro. Se você quer chegar lá, você vai ter que fazer todo um trabalho entendendo que você tem um limite. E se você chegar no seu limite, a tendência é que vá uma boa apresentação. Agora, o ganhar, muitas vezes, não é definido por você, porque você não controla a variável
que são outros concorrentes, certo? Que estão em disputa. Faz sentido para vocês? Você procura fazer o seu melhor, mas você não controla as outras variáveis. Perfeito? Muito bem. Então, vamos seguir à frente aqui, pessoal. Dentro dos pilares da alta performance, tá? Tem um detalhe aí que a gente chama de fazer com qualidade. Tá? Esse fazer com qualidade, muitas vezes, tem que treinar até a exaustão. Só que treinar mal, você pode gerar vícios, ok? Então, treinar com qualidade é o quê? Você não precisa treinar tanto, mas que você ponha o máximo de qualidade naquilo que você está fazendo. Se você admite em treino sair com vários deltas num target, você está reforçando algumas coisas que não são tão boas. Faz sentido para vocês? Então, qual é a qualidade? Qual é o nível de exigência que você tem para o seu treino? Tá? Isso faz total diferença para fins de performance. Manutenção do foco. Ou seja, você se conhece como você começa uma competição, você está focado, ok? E durante a competição você consegue manter o foco? E no final da competição, do primeiro dia, você consegue manter o foco? E no final do segundo, ou do terceiro, ou do quarto? Quem já tirou o Mundial sabe, são 5 dias de competição, sendo que tem um dia que é intervalo. Então, tem gente que, às vezes, não consegue fazer essa manutenção do foco em provas longas, certo? Porque é uma demanda energética muito grande. Eu fiz um teste numa prova do Brasileiro, com um frequencímetro, até apresentei para o Toné, entre você se preparar, atirar, sair de uma pista, se preparar para outra e tal no final do dia, foi em torno de 5 ou 8 mil calorias queimadas em um dia de competição. Isso é uma demanda muito grande, né? Então, nós temos que ter esse entendimento da manutenção do foco. Agora, se eu tomar o condicionado fisicamente, não colabora para que eu tenha uma boa manutenção do foco, porque vai me atrapalhar o calor, vai me atrapalhar sudorese, várias outras coisas irão me atrapalhar. Então, como é que eu faço a manutenção do foco? Isso é treinável. Então, eu não posso ficar com uma demanda pilhado do início ao final da competição. Tem momentos de maior foco e tem momentos de menor foco. Então, eu tenho que saber regular. Quando faltam 2, 3 atiradores para ser chamado para atirar, eu tenho que voltar o meu foco para a prova e para a minha performance. Terminou de atirar, pode dar uma relaxada, mas sempre tem que estar ligado na competição, ok? Outro aspecto, atuar sob pressão, né? Ou seja, quem é você sob pressão? Você só vai saber quando se submeter à pressão. Ou seja, se eu treino sem pressão, é um elemento fundamental que está faltando no meu treino. Por quê? Porque se eu chegar em competição, o que eu vou encontrar em competição? Pressão. Por quê? Porque tem o RO, porque tem alvo, porque tem concorrente, porque tem público, e eu tenho a minha meta de chegar lá. Como é que eu consigo vencer isso? É se submeter progressivamente à exposição da pressão, seja no nível de clube, né, federação ou confederação. Então, você vai para um treino, é muito fácil colocar um alvo, treinar, sem pressão, eu acerto. Perfeito. E sob pressão, você consegue? Chega um colega do lado para tirar, tem que ter alguma aposta, certo? Então, isso é fundamental, você sempre atuar sob pressão, porque é isso que você vai ter que ser, o teu cérebro vai ter que se acostumar com isso. Então, você tem que ser exposto gradualmente à pressão. Não adianta ser um ótimo atirador de clube, de stand, mas quando vai para a prova, se não fez uma preparação com pressão, não vai ter o mesmo rendimento. Tá? Vai sentir a pressão, isso vai atrapalhar o seu desenvolvimento. Resiliência. Tá? Então, é a capacidade de você superar os seus problemas. Então, às vezes, você tem um problema com o equipamento, e aí você abandona. Para mim, acabou a prova aqui. E, por vezes, se você mantivesse o mesmo foco, você continuaria disputando e, por vezes, conseguiria uma boa colocação. Muitos atiradores, quando algo não sai bem na primeira ou na segunda pista, já jogam a toalha. Então, é um excelente laboratório, uma competição, para que você, muitas vezes, até fora do páreo, pelo pódio, você consiga fazer um laboratório de testar técnicas e fundamentos numa prova para você usar aquilo ali como experiência do que adotar ou não, ou forçar um pouco mais o tiro ou menos o tiro, certo? A partir de um problema que você tenha. Então, não jogue a toalha numa competição. Eu já vi competidores jogando a toalha e teriam plenas condições ainda de chegar no pódio, porque você não sabe como está o andamento do seu concorrente. Muitas vezes o camarada toma um DQ lá no final da pista, ou muitas vezes um concorrente ele comete algum erro de tiro, algum miss, ou vários miss, ou toma um procedimento, e aí naquilo você consegue se aproximar.
ok? Até obter uma boa colocação. Então, a resiliência em superar, né? Ou, por exemplo, equipamento deu pane, você resolve o problema do teu equipamento, o cão está caindo, vários problemas que podem ocorrer numa prova de tiro. Então, uma das marcas da pessoa que chega lá no mais alto local do pódio é o quê? É resiliência. Ele tem que ter a capacidade de superação o tempo todo, porque é um esporte de detalhes. Todo mundo vai fazer aquele feijão com arroz, e os detalhes que vão fazer a diferença, ok? E você vai trabalhar em alta performance com detalhes, assim como na Fórmula 1. É uma válvula mal regulada que você vai perder alguns centésimos de segundo, ok? E para o tiro prático não é diferente. Outro aspecto, ressignificar as perdas, pessoal. Ressignificar as perdas, ou seja, se você erra, faz parte do processo. É um instrumento de trabalho. Você está ali atirando em alta performance. Você está atirando, buscando a precisão sob a pressão da velocidade. Então, muitas vezes, erros ocorrerão. Agora, quem é você perante ao erro? Aquilo te baixa a moral? Ou você entende que faz parte, estuda porque errou e melhora? Então, isso é ressignificar. O erro vai acontecer, indubitavelmente. Agora, quem é você perante o erro? O que você faz sobre o erro para que aquilo não se repita? Ah, eu tive um problema, por exemplo, de carregador. Né? O carregador, né, não alimentou alguma coisa para a pistola. Perfeito. Você vai continuar usando o mesmo carregador? Ou você vai alijar aquele carregador do teu kit? Ou você vai mudar tudo ele, vai testar para que ele não se repita? Então, erros ocorrem, aí você ressignifica e corrige. Agora, persistir no erro, né, tem outro nome que o pessoal chama de burrice. Então, cada um tem que ter esse entendimento, se quiser a alta performance, porque não há espaço para persistir no erro, senão não há evolução. Perfeito? Mentalidade forte. Mentalidade forte, além de ser otimista, é acreditar naquilo que você tem como estado final desejado, na tua meta. Então, ter a mentalidade forte é sobre qualquer circunstância você não fraquejar. Isso aí eu falo muito, às vezes, a mentalidade forte. 2 maratonistas, ou né, que não sejam profissionais. Quando um desiste, a capacidade o potencial que tem da desistência de um corredor de contaminar a decisão mental do outro em continuar ou não na corrida é muito grande. Porque você vai ter que seguir sozinho. E qual é o teu objetivo? O teu objetivo é individual, é você mais você. Então, quem é você para se manter num esporte que exige demanda física, psíquica, técnica, né? Para se manter forte nisso. Tá? Então, isso é importantíssimo, você ter as suas metas, traçar e correr atrás das suas metas sem prevaricar em momento algum. Perfeito? Condicionamento físico é outro parâmetro. Até adiantei aqui, deixa eu voltar. Condicionamento físico é outro parâmetro que faz parte da performance. Sem condicionamento físico, você não vai suportar 4 dias de competição nas melhores condições. Você tem aí, tá o professor Toné, que pode comprovar isso aí. Você é um no início da competição, você é outro no meio do primeiro dia da competição e você é outro no final do primeiro dia da competição. Sem contar as intempéries, né? As variações de temperatura. O pessoal esteve atirando em Piauí há pouco tempo e saiu de regiões aí de 10 graus, 9 graus, para uma região de 40 graus. Então, requer uma adaptabilidade. Como é que você vai performar? Então, você tem que o quê? Treinar em condições adversas, semelhantes ao local do palco onde será a prova de tiro. Isso é adaptabilidade. E faz parte. Né? Para isso, tem que ter o condicionamento físico. Ok? Isso tudo resume-se numa palavra. Eficiência. Tá? Performar. Eficiência é eficiente. Você tem que ser eficiente. Você tem que produzir sob pressão. Né? Vários tipos de pressão, né? Vários tipos de situação que atendam a esses pilares aí. E para materializar, eu vou colocar uma imagem aqui que traduz o que é a performance no IPSC. Já ouviram falar dos caras aí? Cada estrelinha que esse camarada tem, deixa eu voltar aqui, cada estrelinha que esse camarada tem é de um título mundial. Percebo, desde que começou como júnior, lá não sei se foi nas Filipinas, ele não perdeu um mundial de todos que participou. Aí eu pergunto a vocês, o peso da responsabilidade que tem na manutenção de um atleta desse.
ele faz o dever de casa. Eu tive pessoalmente com ele, atirando no squad do lado no Mundial na França, em 2017, onde ele atirou o Mundial na divisão standard. E nós atirávamos no squad 2 e ele atirava no squad 1. E foi uma aula para todos nós. E, principalmente, a capacidade da manutenção do foco do início ao final da competição. Lembrando que, normalmente, os outros mundiais, ele sempre saía na frente e fazia uma manutenção do resultado. E, nesse Mundial na França, os americanos gostariam de ganhar dele do Mundial na França, na casa dele. E ele começou atrás na competição. E aí se manteve em segundo, terceiro colocado, até chegar no último dia e conseguir a dianteira no overall. Primeira pista do último dia, ele assumiu a dianteira. Imagine a pressão desse atleta. O como ele produz sob pressão, o como ele entende o jogo, além de toda a preparação. Perfeito? Então, é um exemplo para todos nós. Talvez, nas próximas gerações, não surja uma outra pessoa como essa que ganhe essa quantidade de títulos aí de forma consecutiva. Perfeito? Então, é um modelo aí ideal, vamos chamar assim, para todos nós. Ok? Dentro do autoconhecimento, pessoal, eu vou trazer alguns detalhes para que vocês reflitam agora. Ok? Então, vamos lá. Autoconhecimento. Então, vou voltar aqui. Quem é você fora da competição? Tem que se conhecer. Quem que é você fora da competição? Né? Uma pessoa boa, uma pessoa afável, uma pessoa tranquila, uma pessoa dedicada à família. Quais são os teus comportamentos? Quais são os teus hábitos? São saudáveis? Não são? Porque hábitos saudáveis, eles têm tudo a ver com alta performance. Se você não tem hábito saudável, se você fuma, etc. e tal, não combina muito com performance. Aí o professor Tonetti não me deixa mentir. Né? Se você toma uma cerveja antes da competição, ou atirou um dia, tem o próximo para atirar, e você vai lá e toma uma cerveja de um dia para o outro, você cai em produtividade. Então, você tem que saber quem é você fora da competição. Terminou a competição, agora estamos no hotel, vamos tomar todos, amanhã tem mais tiro. Tudo bem, mas isso aí vai de cada um com suas metas. Pode ser feito? Pode, mas você não está alinhado com o que a palavra fala, alta performance, ok? Quem é você no ambiente de competição? Algumas pessoas mudam e mudam radicalmente. Quem é a pessoa lá no seu ambiente de trabalho? Ok. Quem é a pessoa no ambiente de competição? Uns ficam tranquilos, mantêm, outros ficam mais estressados, outros ficam mais ansiosos. Tem para todo gênero, ok? Mas é importante que cada um reflita para se autoconhecer, ok? E se autorregular. Quem é você quando escuta o bip do timer? O que você se transforma quando escuta o bip do timer? Aquilo te dá prazer? É um desafio? Ou é um momento de extravasar, como aquele camarada que vai no estádio de futebol para falar nome feio, para botar os problemas para fora? Ok? Então, quem é você quando escuta o bip do timer? É importante você ter essa reflexão. Quem é você quando termina uma pista e tudo vai bem? É a pessoa que está com o ego 100% elevado, né? Está num estado de euforia, porque tudo deu certo, alegria, sorriso, tudo deu certo, né? Você é esse cara aí, ó. Esse cara feliz. Beleza? Então você tem que se conhecer. Do outro lado, como nem tudo são flores, quem é você quando termina a pista e foi mal? Segunda reflexão, para refletir, né? Segunda pergunta para refletir. De quem é a responsabilidade de ter ido mal? Alguém tem a ver com isso? Ou foi você que não fez seu dever de casa? Seja ele desde uma preparação, uma munição bem feita, de um equipamento bem limpo, né? Ou de uma estratégia bem planificada, ou de entender os teus processos mentais e não cair na pilha de ninguém para produzir aquilo que você se planejou, treinou e vai executar. Ok? O próximo aqui, deu uma cravada, ok? Qual a razão de ter ido mal se está treinado tecnicamente? Isso aqui é um ponto importantíssimo, pessoal, porque se você treinou e foi mal, porque o problema não está na parte técnica, o problema tem que estar na parte mental. Você está bem condicionado, né? Você treinou, o equipamento não deu problema, como é que você está? Como é que está a sua mente? Certo? Alguns que estão aqui, ou vão assistir futuramente, já chegaram em primeiro lugar no overall. Já tiveram essa medalha presidencial. Eu demorei para chegar lá, mas cheguei.
Então, eu vou dizer uma coisa para os senhores. Muitas vezes, o ganhar, o chegar lá, além de ser trabalhoso, primeiro ele tem que ser aceito na tua mente que você pode, senão você não vai chegar nunca. Você tem que ter essa imagem mental que você vai chegar lá, senão você não chega. A mudança tem que estar aqui dentro. Senão você vai só remar e não vai chegar. Essa é que é a verdade. Né? Porque muitas vezes, se eu fizer a seguinte pergunta, você tem sua meta? Sim. E se você acredita que chega na sua meta, a sua meta ela é condizente para o teu padrão? Ou você precisa mudar a tua imagem mental, aumentar o treino para poder chegar lá? Faz sentido? Então é para refletir, pessoal. Tá? Quanto o resultado negativo pode estragar o resto do seu desempenho? Né? Foi mal numa pista, o ideal é o quê? É que você isole aquele evento e raciocine com um exemplo aqui, tá? A competição, 10 pistas num dia. Uma competição de um dia, 10 pistas. São 10 competições de uma pista. Você tem que pensar desse formato. A gente sabe que não. Né? Cada uma tem um peso, uma tem uma interface com a outra e no final dá o resultado. Ok. Mas se você pensar a partir de uma dessensibilização da dor, o que você vai fazer? Você vai raciocinar. Foi mal, é só uma pista. E se ela for pequena, com um percentual pequeno, em relação ao total de pistas, você tem chance ainda para frente. Então, você não pode contaminar aquele mau desempenho em uma pista, levar como se fosse agora a tua derrocada total. Você vai perder, a partir de agora não tem mais chance, abandona, né, e faz mais besteira pela frente. Ou seja, quem atira em alta performance tem que entender que erros ocorrem. E isso aí não define você como pessoa. Ocorre, faz parte do esporte, tá bom? Citei aqui o exemplo do comitê. Ok, pessoal? E aí tá a figurinha, né? Tem uns que ficam mais estressados, outros não. Tem gente que vai mal, não dá nem para ficar próximo depois da competição, depois que vai mal, tem que dar um tempo para a pessoa se recuperar. Perfeito? E aqui eu vou fazer um detalhe, um comentário que é interessantíssimo, né? Muitas vezes, quando você tem concorrente e um foi mal, o outro começa a mandar perguntar, como é que você foi na pista? Ah, fui mal, tal, beleza. O outro vai lá e pergunta para o meu concorrente lá como é que ele foi, bombardeando a mesma pessoa. Ah, fui mal, tal, não sei o que, tal. Você está forçando o atirador que foi mal a reviver a cena do erro. Isso te mantém no córtex pré-frontal. Sempre está revivendo o erro. Então, você está impregnando de pensamentos negativos aquela pessoa. Então, tomem cuidado que o jogo do IPSC não ocorre só dentro das 4 linhas. Ocorre fora também, ok? Muito bem. Então, agora eu vou pedir mais uma dinâmica para que os senhores utilizem um papel e caneta. Tá? Eu vou lançar a pergunta e vocês respondem. Não tem tempo, tá? Mas é resposta simples, tá? De forma resumida. É sim ou não, ou de forma resumida. Tá? Vamos lá. Primeira pergunta. Quando você vai treinar IPSC, você prepara o seu treino com antecedência? Sim ou não? Camarada que pega munição e vai para o treino, ele não sabe que vai treinar, ele está queimando munição. A munição não está barata. Então, cada tiro dado tem que somar com a formação do atirador. Para isso, tem que estar com o treino planejado, dentro das demandas, principalmente batendo as deficiências do atirador. Ok? Próxima pergunta, pessoal. Antes de iniciar o treino do IPSC, você pratica um ritual de preparação mental? Você cria na sua mente um ambiente de competição, gerando pressão, mesmo que esteja sozinho no seu treino? Imaginando o RO ali, imaginando a concorrência, imaginando o público. Você consegue visualizar isso para você? Qual é o cerimonial que você faz em prova? Ah, eu pego um carregador, tu tem uma sequência no cerimonial, até a hora de soltar o bip. E por que você não faz isso em treino? Certo? Então tem que haver uma harmonia do que você faz em treino com o que você faz em prova. Para o seu cérebro vai ser igual, desde que você cumpra o rito. Então é fundamental que você tenha um ritual de preparação, porque você vai trabalhar numa modelagem de frequência cerebral semelhante, ou mais semelhante possível, a uma competição. Então você tem que aproveitar e fazer o seu treino como se fosse um ambiente de competição, com pressão, com público, certo? Porque se eu chego lá e faço um treino, sem imaginar esses elementos, eu saio de lá feliz, acerto todas as bolachinhas lá, todos os plates. E em prova, por que eu erro?
certo? Então, isso é muito importante. Próxima pergunta, pessoal. Você possui alguma meta no IPSC? Se você não tem uma meta do estado final desejado, onde você quer chegar, você está à mercê. Você vai atirar, vai descontrair, etc. e tal. Isso não faz parte da performance. Tá? Mas tem metas e metas. A meta, às vezes, é ganhar do concorrente. A meta é ficar entre 80% do overall, do primeiro colocado. Cada um tem as suas metas, certo? É importante que você defina a tua meta e ela seja plausível de ser atingida para o teu nível de tiro e a idade que se encontra e outras condicionantes. Perfeito? Tá? Quarta pergunta, você acredita que pode atingir essa meta? Essa é uma pergunta de ponto de inflexão. Eu quero esse estado final desejado, eu quero ganhar na divisão tal, beleza. Você acredita que pode? Se alguém pairou dúvida quando eu terminei de fazer a pergunta e não colocou com certeza na sua mente que pode, que acredita com certeza, com convicção, não está preparado. Para essa pergunta, fez a pergunta, tu acredita que pode? De 0 a 10, botou 9, não está preparado. Porque tem que haver convicção absoluta, sem nenhum ruído que impossibilite a tua conquista desse objetivo. Tem que ser obcecado pelo teu objetivo. Senão você não vai chegar. Ok? Você tem a imagem mental estabelecida do momento que atingir a meta? Você se enxerga sendo abraçado, sentindo o peso da medalha, se for essa a tua meta, né? Da medalha presidencial no overall no peito? Ou da equipe, cada um com a sua meta. Mas você tem essa imagem mental, recebendo os cumprimentos dos colegas, dos ROs. Você tem isso. Se você não tem isso, não está caminhando para conquistar. Então, isso faz tudo parte da imagem mental. Você tem que se enxergar lá, como se já tivesse acontecido, com todos os elementos, né? As vozes que você escuta, os cumprimentos que você recebe, os tapinhas nas costas, certo? O que você fala com você mesmo, o que você vê, o que você escuta, o que você sente, tá? Tudo isso aí faz parte das submodalidades da audição, de todos os sentidos, visão, olfato, sinestésico, etc. Ok? Vamos lá. Dando sequência nas perguntas, Bruno. Ao chegar numa competição, você consegue controlar o seu comportamento? Se não, descreva a causa. Então fica essa pergunta para vocês. Tá? Então você consegue controlar o teu comportamento? Por que tu fica mais ansioso? O que te provoca mais? O que é o gatilho que te provoca ficar ansioso, por exemplo? Ok? Então, você tem que ter essa noção de quem é você e como você se comporta. Você te controla ou não? Né? O que te provoca lá que você não consegue se controlar? Né? Então, são detalhes para refletir. Você atira para você ou para os outros? Já viram aqueles atiradores que fazem estardalhaço em 3 alvos juntos, assim, a 3 metros? Fazem aquela festança ali de tiro super rápido. Só que tem um detalhe. E recebe uma salva de palmas, né? Só que salva de palmas não vão para a planilha, pessoal. O que vai para a planilha é ponto. Não adianta querer atirar super rápido se você está fazendo middle, ou está fazendo delta ou charlie em alvo na cara. Então, você quer fazer show ou você quer ter alto rendimento? Né? É mais um ponto para refletir, tá? Agora, este ponto aqui, o número 8, essa questão, ela é muito interessante. Vamos a ela. Ao disparar, você está no controle e feliz ou estressado? Conheço vários atiradores que sofrem, inclusive atiradores de ponta. Então, o que você faz ali se você não ama o que você desejou fazer? Então, você não pode sofrer, você tem que estar feliz, independente da exigência que exista no esporte, e das demandas, e dos problemas que ocorrem no percurso. Mas você não pode estar estressado e sofrendo com aquilo, você tem que ter prazer ao atirar. Isso faz total diferença na performance. Ok? Então, fica a dica aí. Número 9, após o bip do timer, você consegue manter o seu planejamento de tiro? Sim ou não? Por quê? Escutou o bip, né? Tem gente que se transforma a partir do bip. Tem gente que mantém o planejamento. Tem gente que não desliza no planejamento. Então, cada um sabe onde aperta o seu calo. Então, é fundamental ter uma boa resposta para isso. Se você consegue manter o planejamento, perfeito.
Se você não consegue, tente identificar o porquê que você não consegue. Com o que o esporte mexe com você? O que a execução de uma pista mexe com você? Isso é bem profundo, porque cada um tem as suas razões, né? Eu tenho que provar que eu sou bom para os outros, ou você atira para você? Se foi mal, paciência, você não é uma pessoa porque tirou mal. Faz parte. Só cai do cavalo quem monta, certo? Então você tem que ter isso aí muito bem resolvido na tua cabeça. Tá bom? Vamos lá. Agora vem essa aqui, bem interessante essa pergunta aí. Ó. Se você faz 95% da pista bem e 5% mal, após a pista, você lembra de qual parte? E por quê? Se eu perguntar para qualquer um dos senhores, ali fez uma pista de 32 tiros perfeita e meteu um no chute. A pessoa pergunta, como é que foi na pista? Ah, fui bem e tal, mas fiz um no chute. Então você destaca para o teu cérebro a valorização do erro e não celebra os outros 95% do que você fez com sucesso. Dessa forma, você está reforçando aspectos negativos em vez de aspectos positivos. Faz sentido para vocês, pessoal? Se faz um joinha para nós aí. Tá bom? Dentro do jogo ainda nós vamos para os processos de cognição, né? Então, cognição, a parte frontal do cérebro, né, que é o lobo frontal, que é responsável pelo raciocínio, pela memória, né, pelos movimentos do corpo, tá? São habilidades e, portanto, podem ser treinadas assim como um treino físico, ok? Então, por exemplo, se eu me proponho a fazer um esporte de alto rendimento, eu também tenho que treinar minha mente para casos fortuitos de pane de equipamento. Ora, se eu treino para uma pane de equipamento sem solucionar e me mantenho no meu nível estável para poder seguir o planejamento, perfeito. Só que isso é treinável, você já tem que preparar antes. Você tem que criar a imagem mental de que problemas podem ocorrer. E quem será você quando ocorrer o problema? Você já tem um plano pronto aqui dentro. Perfeito? Você não pode ser surpreendido. Então, mentalmente falando, você já está com a estrutura mental alinhada caso dê alguma pane. Você já sai na frente, porque você treina a possibilidade de existir uma pane do teu equipamento. Você treina com a possibilidade de esquecer algo importante na tua mochila de tiro, porque às vezes se esquece algo importante que termina estressando. Faz sentido? Então são vários detalhes aí que você pode sair na frente preparando a tua estrutura, ok? E dentro dessas habilidades, pessoal, nós temos a questão da regulação da fala, tá? Fala interna. Então, a gente chama de autoverbalização. Qual é o teu monólogo interno? Como é que você conversa com você? Né? Sou feliz, sou alegre, sou forte, sou determinado? Né? Eu sou um burro mesmo, porque eu não vi essa estratégia aqui, esqueci o alvo, etc. E tal. Lembrem, tudo que vocês falam, seja dentro do esporte ou fora, o primeiro ouvido que está escutando ali é o de vocês. Então, cuidado com o que você decreta para você, ok? Então, o monólogo interno, a fala interna, é um poder fundamental de transformação. Então, isso aí é muito importante. Outra habilidade cognitiva é a regulação da ativação. Então, tem pessoas muito pilhadas, outras extremamente pilhadas, outras mais tranquilas, mais morosas e tal, até chamado para atirar, a pessoa já levanta com calma, tem que espreguiçar e tal. São pessoas que estão em momentos de ativação distintos. Um mais lento, mais devagarote e tal, mas quando chega na pista, às vezes se desenvolve muito bem. E outros estão extremamente ativados, que se atrapalham em si mesmos, deixando de aplicar a técnica de forma correta, ultrapassando o ponto do estratégico, deixando um alvo para trás, porque a mente está mais acelerada do que o planejamento definido. Ok? Então, a regulação da imaginação. Como é que você se imagina? E dentro da regulação da imaginação, pessoal, você se imagina como um bom atirador, um atirador de performance? Como é que você se enxerga? Isso é importante, você tem que regular isso dentro de você. Não, eu sou um atirador mediano e tal. Você é o que você imagina ser. Então, você tem que regular, você tem que elevar o padrão se você quiser melhorar a sua performance. Ok? Então, isso é muito importante. Tem um livro, que é este aqui, que eu vou apresentar para vocês. Muito bom, Liberte Sua Personalidade, tá? Até recomendo. Este livro aqui, ele aborda a seguinte questão, fazer
um destaque. Pessoas que às vezes têm um problema, tá? Físico, de talvez nariz grande, alguma coisa, passaram, segundo o relato do livro, passaram por plásticas. E a pessoa ficou muito, muito bem pós-cirúrgico. Só que a pessoa continuava se achando feia. Essa era a autoimagem que ela tinha, ela já tinha mudado. Então não adianta botar remendo em cima de roupa velha, pessoal. Se você não mudar internamente, você não vai mudar perifericamente. Você pode até estar no visual ali, né? A pessoa que operou o nariz, está bonitinha e tal, mas ela continua se achando feia. Então o problema é mais profundo, o problema de alta resolução, de autoimagem, né? Então, eu comprei melhor equipamento, estou com equipamento top, tal, mas quem é você? Você se enxerga um campeão ou não se enxerga um campeão? Como é que eu chego lá? Tá? Eu tenho que transformar isso aí para o meu estado final desejado, conforme a minha meta. Feito? Regulação da imaginação. Regulação da atenção. Ora, eu estou com um nível de atenção mais focado quando eu sou chamado para tirar. E aí, quando eu termino a pista, eu dou uma relaxada, porém estou ligado na competição. Mas tem pessoas que querem performar. No entanto, não sabem a sua ordem de tiro, não estão preparados, faltando 2, 3 atletas para ser chamado, não estão com a sua estratégia planificada, não estão prontos quando o RL chama. Esquece abafador, esquece o óculos, o carregador não está municiado. Né? Então, é regulação, isso é desatenção, é a pessoa distraída. Então, isso aí tem que ser resolvido. Perfeito? Faz parte também aí das habilidades cognitivas de atenção, além do foco, concentração, etc., para performar bem. É não estar distraído. Ok? Confiança no próprio rendimento. Né? Então, isso aí, por exemplo, se eu treino atirar num alvo móvel a 20 metros, o pessoal chama de bailarino, chama de alvo móvel. Tá? Então, eu atiro num alvo móvel a 20 metros e tenho certeza que eu me garanto nesse tipo de alvo. Perfeito? Quando você encontra em prova um alvo semelhante, muitos atletas refugam. Ou tipo, nossa, está longe. Mas se você treinou, você tem que ter a confiança naquilo que você consegue reproduzir. Faz sentido, pessoal? Por isso que você tem que treinar como se fosse competição, para que a hora que tiver que definir, você vai lá e defina. Assim foi dito por Michael Jordan. Eu treino, eu faço pós-treino de vários arremessos de 3, que é para eu estar lá e definir a partida no momento exato, no último segundo. Tá? Então, confiança no próprio rendimento. Se eu treino isso, eu vou reproduzir isso em prova. Não, em treino eu faço. Né? Mesma coisa. Quais são as crenças que existem hoje dentro do PSC? Algumas delas, né? Não, primeira pista, tá frio, vou começar mais ou menos, tal. Por que vai começar mais ou menos? É algo limitante. Você vai começar dentro do potencial que você estabeleceu para você. Outra crença. Rechute sempre dá problema. Vai rechutar sempre dá problema. Lá em Cuiabá, tive que passar por um rechute em abril desse ano. Ah, rechute dá problema. O cara falou assim, não, dá problema para você. Para mim não dá problema. Para mim é mais uma oportunidade. É o como você encara. Certo? Fui lá e passei a pista 2 segundos mais rápido. Para mim foi ótimo. Ok? Então depende do que você acredita. Ok? Confiança no próprio rendimento. Então depende das crenças que você tem de si mesmo. Ok? Muito bem. Esse diagrama aí, pessoal, representa o quê? A manutenção do estado psicológico ideal. Ok? Então, ali nós temos uma duração da competição embaixo, né? Numa linha horizontal, né? E a performance ali na linha vertical. E a zona de ativação, que está em destaque claro ali em branco, é a zona ideal, onde você consegue performar em flow. Ou seja, você delega para o teu subconsciente para que todos os fundamentos que você adquiriu em treino e tornou gestos motores automáticos, você ponha, mediante acionamento de um gatilho mental, na hora do bip, você consiga reproduzir desta forma. Ok? Ou seja, esses picos e vales, eles representam uma pessoa mais ativada do que o necessário, muito ansiosa, o que pode levar a erro de esquecer alvo, erro de miss, certo? Estresse, pane de dedo e assim por diante. E os vales também. A pessoa está muito desmotivada, já está no final do dia, já está caindo de produção, está muito relaxada para entrar na pista. Então, existe um estado psicológico ideal. A mesma coisa, cadência de tiro, ritmo de tiro. Se você vai com medo para uma pista, porque acabou de sair com uma cheia de miss, você vai para outra, você tem o teu padrão de tiro, e você termina mudando o seu estilo de tiro porque está com medo ou receio, a tendência é que você piore.
Porque você está modulado para atirar num padrão. E você tem que performar naquele teu padrão. Aconteceu o erro, faz parte da performance. Ok? Faz parte, é um instrumento de trabalho. Ah, o MIS é um instrumento de trabalho, entenda dessa forma. Quem atira, faz MIS. Porque é alta performance. O ideal é que faça o mínimo possível. Ok? Então, como você encara as coisas. Então, picos e vales. Ah, vou muito bem em 5 pistas. E aí se suicida na 6ª pista. Botou todo o trabalho jogado fora. Então, a gente chama o quê? Consistência, né? De você manter e se manter no primeiro pelotão o tempo todo. Perfeito? Dentro da energia psicofísica, pessoal, a interpretação através dos sentidos, né? Todos os 5 sentidos, a gente tem a interpretação, isso nos gera pensamentos. Ok? Os pensamentos geram crenças no que você acredita. As crenças, elas podem ser limitantes ou libertadoras. Se eu disser que um atirador que está liderando o ranking conseguiu fazer a pista em 20 segundos, você já satisfaz a tua cabeça se você fizer em 22, 23 ou 24. Mas por que não 19? Quem cria essa barreira? Certo? Ah, o primeiro do ranking está fazendo em 20 segundos. Não, então se eu fizer em 22 já está bom. Você já botou essa crença na sua cabeça. Faz sentido, pessoal? Então, isso é importante porque ela pode ser limitante ou ela pode ser libertadora. Você, como diz um ditado dos comandos, que é uma tropa de elite do exército, tá? Não sabendo o que era impossível, foi lá e fez. Tá ok? Então, os limites, se você é pleno de saúde, é tecnicamente bem preparado, acredita que pode, por que não? Perfeito? Essas crenças podem acometer o atleta de alteração fisiológica. Tá? Então, pensamentos geram crenças limitantes e libertadoras, tá? Podem provocar alterações fisiológicas e interferem no rendimento, positivamente ou negativamente. Ok? Tudo depende de quais pensamentos você deixa entrar na tua cabeça, quais os pensamentos você alimenta ou não. Perfeito? Os ruídos mentais, pessoal. O que atrapalha um atirador? Vamos a eles. Alguns, né? Tem vários. Então, eu elenquei alguns aqui. Ó. As suas metas. Se mal estabelecida, ela vira um ruído. Por quê? Porque é uma meta muito pesada, a qual você ainda não tá pronto. Um exemplo, comecei a tirar IPSC faz 1 ano. Já quero ser campeão overall na divisão tal. Muito difícil. Muito difícil. Então, uma meta muito forte, mal dimensionada para o teu padrão de tiro, pode gerar ruído. Público. Como é que você encara o público? Pode gerar ruído. Concorrência. Ah, o fulano de tal está aí. Está me observando. Isso pode gerar ruído na tua cabeça. O patrocinador está aí. Pressão. Ah, a pista é difícil. Está todo mundo falando da pista número tal. Lá tem um alvo muito perigoso. Tá? Isso aí vão gerando os ruídos na tua cabeça. Como é que você interpreta isso? Você vê como ponto negativo, que a pista tal está derrubando muita gente porque é difícil, ou você vê uma oportunidade porque você é um atleta bem preparado e tem a mentalidade forte? Como é que você encara isso? Perfeito? Medo de ganhar. Pessoal, quem nunca ganhou na meta que você se define, se você nunca teve lá, para o teu cérebro é desconhecido. E tudo que é desconhecido para o teu cérebro gera um pouco de medo. Tudo que é desconhecido gera um pouco de medo. Agora, depois que tu já botou os pés lá no primeiro lugar do pódio, ou na meta que você quis, aquilo já foi vivenciado pelo teu cérebro. Não há desconhecimento daquilo ali. Você já sabe como é que é a sensação de botar uma medalha de primeiro lugar no peito. Por isso que atletas que são campeões e se tornam campeões e se repetem no pódio, eles já estão acostumados, para eles é normal aquilo, é uma crença de que eu vou lá e vou ganhar. E acontece. E para quem ainda não chegou, pode ter esse fator medo, que é um empecilho. Então, aceite que você pode. Ok? Cuide com esse ruído aí. Ambiente de competição, né? Pode gerar algum ruído. Equipamento não funcionando perfeitamente. Eu cheguei na prova, mas o equipamento não está funcionando corretamente. Certo? Tem algum problema aqui, problema ali, então isso aí pode gerar ruído também, que atrapalha o rendimento. Medo de errar. Pessoal, soldado que tem medo de ir à guerra é um covarde. Né? Então, o que acontece? O medo de errar.
Por que tem um medo de errar? Você está mal preparado? Não. Ok. O que te leva a ter um medo de errar? Ah, o RO é muito bravo aqui do meu lado. Não, a pista é difícil, tal. Você prefere pensar negativamente ou positivamente? Você está pronto ou não está pronto? Então, isso aí tem que te eliminar. Cobrança pessoal. Muito cuidado com isso, pessoal. Somos perfeccionistas, principalmente atirador que busca alto rendimento. Tá? Só que existe um nível de cobrança pessoal, em que, às vezes, quando você não atinge a meta, a frustração se torna muito dolorosa. Então, nós temos que entender que a cobrança pessoal, eu tenho, porque eu tenho, não. Faça o seu melhor. Não deu certo, é instrumento de trabalho, faz parte, errou, fez o misto, não tem problema. Vida que segue. Cuide com alto flagelo, ok? Família, como é que está a família? Às vezes a família está desestruturada, às vezes não tem o apoio da família e tal, pode gerar outra com uma família, um parente doente e tal, como é que se contorna isso? Pode gerar ruído. Como é que está no trabalho? Está bem, não está bem? Tem conta para pagar? Está difícil? Como é que está? Então, tudo isso aí conta. Tá? Pessoal, só adiantando aqui. Errei aqui, não. Ok? Fechou? Então, são alguns ruídos. Você tem que interpretar, colocar no papel e planificar outros ruídos e ir eliminando esses ruídos aí, para que você, quando for chamado para atirar, esteja 100% pronto. Ok? Aí, vamos falar agora sobre o treinamento mental nos treinos, pessoal. Tá? Então, ali, ó, seu subconsciente registra tudo. Então, na coluna da direita, realize práticas de qualidade, para que fique bons registros. Ok? Se você não está motivado, não treine nesse dia. Você vai perder tempo, vai perder qualidade de treino. Rotina de preparação. Canalize o seu foco igual à prova. Ok? Antes de praticar qualquer exercício, visualizar a ação perfeita, mobilizando o subconsciente. Este livro aqui, eu recomendo, tá? É O Jogo Interior do Tênis. Esse jogo interior do tênis, ele trabalha com o ser 1 e com o ser 2. O ser 1 é a mente consciente, o ser 2 é a mente subconsciente. Então, se você está tecnicamente preparado com os gestos motores condicionados, você simplesmente delega para o teu subconsciente para fazer. Então, rotina de preparação, canalize o seu foco igual à prova. Ok? Antes de praticar qualquer exercício, visualize a ação perfeita, mobilizando o seu subconsciente para fazer por você. Deixe acontecer para trabalhar em flow. Ok? Não foque na velocidade em treino. Foque na ação, velocidade de tiro. Tá? Foque na ação perfeita para o seu nível de tiro. Você tem que estar no controle para cada disparo que sai da sua arma. Você tem que saber onde está o tiro, você tem que cantar o tiro. Meu tiro caiu no alvo em tal posição, assim, assim, assim. Porque a minha leitura do alinhamento do aparelho de pontaria foi tal. Se for necessário dar um terceiro disparo, sim, conforme a área de impacto e a distância que você está do alvo. Eric Graufel treinava muito isso. Então, no Mundial, percebi várias vezes dando 1, 2, 3 tiros em alvos distantes, 20, 25, 30 metros, na mesma cadência, o mesmo split. 1, 2, 3. Aí estava lá um alfa, um delta, e ele fazia outro alfa. Então, ele recuperava o ponto dentro de uma cadência competitiva. Isso é conhecer sua arma, conhecer seu potencial. Ok? E treinava isso a nível subconsciente. Treinava em prática, tornou isso subconsciente, porque o cara não pensa para fazer o terceiro tiro. Ele rastreou as miras, não está lá, ele dá o terceiro tiro. Simples assim. Automático. Ok? Quem treina isso? Né? Então, vem a pergunta. Isso é importante você treinar. Não foque na velocidade, foque na ação perfeita para o seu nível. Né? O último tiro do treino tem que ser um registro positivo, pessoal. Eu vou sair do treino atirando mal, errando o tiro com no chute, qual é o registro que fica na minha mente? Né? Então é importante fazer um tiro de precisão perfeito para fixar o registro até o próximo treino. Tem que sair feliz no instante. Tá? Vamos lá. Em provas, falamos em treino, agora em provas. Tá? Imagem mental da sua meta bem definida. Então você tem que saber muito claramente o que você quer e quando que você vai atingir. Tá? Fazer a melhor apresentação possível. Essa é a meta. Esse é o objetivo para chegar na meta. A consequência vai ser uma boa colocação ou a vitória. Porque não depende só de você. Você não sabe quanto que os outros treinam. Você não sabe as condições da pista, as características da pista, se vai se privilegiar uma pessoa mais alta, longilínea, ou mais baixa. Então, um tiro que só tem janelinha baixa, vai ser mais fácil para uma pessoa que tem o quê? Uma estatura mais baixa. Perfeito? Então, isso a gente tem que ter esse entendimento. Imagem mental do local da prova. Eu tenho que visualizar isso aí. Por quê? Porque eu vou me ambientar
de uma forma mais fácil, gerando melhores condições de suportar calor, frio, etc. Então, você tem que imaginar. Vou lá para o Piauí, como foi uma das últimas provas, e vou imaginar o que eu vou encontrar lá. Muito sol, calor, etc. e tal. Então, eu já vou preparando a minha mente. Para isso, você treina por meio da imagem mental. Você já vai estar lá. Importante o quê? Pegar algumas cenas, algumas fotos de rede social ou alguma coisa no Google, já para você criar esta imagem mental de uma forma mais definida. Tá? Imagem mental do seu potencial. Quantas fichas você aposta em você? Você e seu potencial. Quantas fichas você aposta em você? Isso é uma boa pergunta. Tem que se avaliar. Se tem alguma dúvida quanto a você, para chegar na tua meta, estabelecer crença positiva. Né? Então, você tem que acreditar que pode, mas você tem que trabalhar a tua mente se enxergando lá, senão você não chega. Perfeito? Imagem mental adequada ao seu nível atingido. Expectativa coerente para a sua meta. Adianta eu dizer, eu quero ser um cortador da linha de 3 de voleibol tendo 1,75 que é a minha estatura? Não vai rolar. Então, expectativa coerente para a sua meta. Cada um tem a sua. Evite mudar o seu plano por contaminação. Tá? Ou seja, eu vi o atirador tal, expoente, atirando assim, assim, vou fazer igual a ele. Pergunta se você tem que fazer. Está no seu plano fazer igual a ele? Não está. Você tem a mesma complexão física dele? Não tem. Você tem a mesma condição física dele? Não tem. Você treinou o quanto ele treinou? Não sei. Você tem o mesmo fôlego financeiro que ele para treinar? Não sei. Você está no mesmo ritmo de prova que ele? Não sei. Como é que você vai se contaminar por um outro atleta que está tirando num ritmo muito mais forte, sendo que você não tem aquelas condições? Isso cabe à reflexão. Para você não querer repetir o que o outro faz e dar certo, e para você não dá. Você não está preparado para isso. Então, cada um no seu nível e se autoconhecer. Beleza? Dentro do treinamento mental, já se aproximando para o final da palestra, tá? Nós temos ali o treinamento mental dividido em treinamento de autoverbalização, treinamento ideomotor e treinamento de autoobservação. Basicamente, o treinamento de autoverbalização é você trazer de forma subvocal. Um exemplo, sou sereno, rápido e preciso. Você falar para você, de forma subvocal. Você vai falar baixinho para você. Então, é um discurso interno, é o teu monólogo. Como você cria isso? É uma das técnicas de autoobservação, de autoverbalização. Se eu colocar não vou errar por um alvo, tira o não e fica vou errar. Então, você troca a palavra por acertar. É uma das técnicas. Porque você não materializa o não. Tonel, vou fazer uma dinâmica bem rápida contigo, ok? Imagine um cachorro da tua estimação aí. Imaginou? Tá. Imagine agora um carro da tua preferência. Imaginou? Ok? Imagine o não. Conseguiu imaginar o não ou não? Como é que é o não? A palavra não. É difícil você imaginar o não. Então, é uma palavra neutra que, se você retirar do teu pensamento, da tua verbalização, ela não se materializa. Não vou errar. Tira o não, ficou o quê? Vou errar. É isso que está alimentando o teu cérebro. Faz sentido? Então, você não materializa o não. Então, acertar, acertar, acertar. Tá? Eu sou forte. Tá? Eu não sou fraco. Tiro o não, ficou sou fraco. Então, tem que saber entender essa linguagem aí para vocês. Autoverbalização. Perfeito? Na parte do treinamento ideomotor e treinamento de autoobservação. Então, é o seguinte, ó. Seguindo à frente, tá? Relaxamento, autoverbalização e visualização. Um por vez. Do relaxamento, antes de dar início à técnica de ideomotor e autoverbalização que eu falei, você tem que desativar a tua condição para você poder performar em flow. Ou seja, se você está muito ansioso, você não consegue performar porque você vai ter movimentos erráticos muito estressantes. Como você vai melhorar isso? Através de uma técnica chamada Anapana, que está ali, né? Que é a respiração focada, uma respiração profunda, em que você vai inspirar em até 4 segundos, vai segurar a respiração, tá? Por 3 segundos, e o mais importante, soltar em torno de 8 segundos, expirar pela boca, tá? E a respiração, ela é diafragmática. Você vai estar inflando a sua barriga, e aí você vai segurar por 3 segundos e soltar em 8. Com isso, é a modulação básica da yoga. Você vai estar o quê? Tendo os seguintes ganhos: redução da frequência cardíaca, menos ansioso,
hiperventilação e oxigenação, aumentando a irrigação sanguínea, principalmente do córtex pré-frontal, acalma a mente e reduz o estresse competitivo, regula o nível de ativação do competidor. Então, fundamental o relaxamento por meio do controle da respiração. Próximo, eu já tinha comentado, né? A questão da autoverbalização, tá? É um mantra positivo. É técnica verbal e auditiva para o próprio atleta. Falar e repetir em tom subvocal palavras de motivação, força e fé que maximizem a confiança na sua crença. Quais são os ganhos disso? Não permite palavra negativa entrar no programa. Ajuda a manter o foco, prepara o corpo e a mente para a ação principal e potencializa o foco / atenção, ok? Agora, vamos entrar, como nós tínhamos comentado, na parte de visualização, que são as técnicas de programação neurolinguística, pessoal. Dentro das técnicas de programação neurolinguística, nós temos a visualização, uma delas, né, que pode ser do modelo ideal, tá? Atirando, e essa técnica ela pode ser associada ou dissociada. A primeira técnica dissociada é o atirador sair do seu corpo, se imaginar sentado numa poltrona bem confortável e imaginar o seu corpo lá fazendo o movimento do gesto motor que você deseja refinar. Isso é a técnica dissociada. Você vai sair do teu corpo e vai enxergar o teu corpo, você vai enxergar o teu corpo lá fora fazendo, realizando. Perfeito? Quando eu falo ali entre parênteses modelo ideal, significa que se você não faz bem um exercício, um gesto motor, você pode elencar um atleta da tua referência e que tenha a mesma compreensão física que a tua para modelar. Enxergue aquele modelo fazendo com perfeição na técnica dissociada, ok? Aí, no segundo passo desse exercício, você vai partir para a técnica associada. Você vai entrar no teu corpo ou no corpo do modelo que você idealizou, sente e vê todas as sensações em câmera lenta. Por exemplo, vou realizar um saque, uma arma, tem que pensar desde a parte sinestésica, desde a parte auditiva, do som do bip, a parte de consciência corporal, como está meu corpo em relação às minhas mãos, em relação ao coldre, como é a sensação de apanhar a arma, qual é a força que eu empreendo na mão direita e na mão esquerda, como é que é o gesto motor até a frente, como é que está o estado de ativação do meu corpo, certo? Então, todos esses detalhes, né, faço um movimento brusco, depois relaxo até levar à frente, como é que a preparação do gatilho ocorre, em que fase ocorre, como é que é a sensibilidade que eu tenho no gatilho no final do deslocamento da arma à frente, em direção quando ela entra no alvo, certo? Então, todos esses detalhes eu tenho que estar numa visão associada, sentindo, e desta forma eu vou realizar a pista, isso fazendo só o saque. Só que eu posso, por exemplo, me imaginar, tanto na visão dissociada como na visão associada, realizando o percurso da pista, com todos os detalhes, ponto de parada, pontos de referência, onde é que eu vou entrar com a arma, pontos de desaceleração, pontos de aceleração, locais de preparação do gatilho com antecedência para poder já chegar atirando, certo? Outro exemplo que dá para citar também é a questão de qual cadência de tiro eu vou colocar em cada conjunto de alvo. Então, eu vou ter que fazer o quê? O movimento do gesto motor do dedo, mais rápido ou mais lento, de acordo com o tipo de alvo que eu estou engajando mentalmente. Ok? Então, tudo isso aí é um filme que você vai estar fazendo de preparação mental. Perfeito? Então, o que alguns atiradores renomados preconizam ali? Que pistas fáceis, ou pistas pequenas, ou mais tranquilas, se realizem pelo menos 5 repetições de visualização. Pistas médias, 10 repetições. E pistas mais complexas, em torno de 20. Por quê? Porque as imagens associadas, você tem que ter elas com um sentimento. Então, você passa a verdade para o teu cérebro quando você coloca a imagem associada ao sentimento. Tem que ter emoção. Então, você tem que estar vivenciando, realizando a pista. Para o seu cérebro, aquilo já ocorreu. Quando você for entrar na pista para realizar, nada será novidade. Então, muita atenção quando forem realizar o walkthrough. Tem gente que entra no walkthrough, fica brincando, conversando, distraído, e é um momento fundamental de você estar fazendo pequenas correções, ajustes, que você não viu lá de fora da pista. E estando na pista, você faz pequenas correções de pontos de referência para chegar
atingir o alvo com antecedência, estabelecer melhor a tua estratégia. Então, ali onde você planifica a tua visualização. Terminou de fazer o walkthrough bem feito, você vai fora da pista e aí faz o ajuste mental necessário e repassa o filme algumas vezes. Você vai passar tantas vezes quanto for necessárias, né, seguindo mais ou menos esse padrão que eu coloquei aqui, de forma que você fique confortável. Quando é que a gente atinge um ideal da visualização? Experimente fazer em treino, pessoal. Imagine uma pista, criem, se enxerguem, passem o filme realizando a pista, acionando o cronômetro quando começar mentalmente a visualização. Quando terminar o último tiro, de forma visualizada a pista, parem o cronômetro. Deem um tempo. Entrem na pista e realizem a pista. Depois confiram qual é o tempo que foi imaginado e qual é o tempo real da pista que vocês fizeram. Quando a imaginação é considerada que você está muito bem na técnica da visualização, quando o teu tempo de realização real, ele oscila em 1 segundo para mais ou 1 segundo para menos da realização prática. Tá? Isso aí é um grande referência do esporte do nosso Brasil e do mundo. O Ayrton Senna fazia muito isso. Então, ele andava a pé todo o circuito da corrida, enxergando cada desnível da pista, cada tipo de curva, a cabeceira da curva, a entrada da curva, a saída da curva, tipo de marcha, como é que ele ia entrar, com qual de potência do carro ele ia entrar na entrada e na saída de curva, certo? E isso aí ele mentalizava e cronometrava. E aí o que acontece? Quando ele fazia com o carro, o tempo era muito parecido, ou seja, com a prática, a imagem mental vai te levando esse nível de performance. Agora, eu não consigo pegar um atleta novo e exigir que ele faça um nível de imaginação, tenha um nível de visualização que chegue nessa performance. Por quê? Porque precisa ter vivência, ter tempo de tiro, conhecer sua cadência, ter experimento, já tem que ter ritmo de prova para que a pessoa possa realmente fazer uma visualização com mais detalhes e mais enriquecedora, trazendo ótimos benefícios aí para o atleta. Perfeito? Chegando ao final quase aqui, pessoal, então, importantíssimo, tá? Quando você escutar o stand-by, você está no módulo mente consciente. Você desliga a mente consciente e, segundo este livro aqui, você delega para o subconsciente, tá? Para que ele simplesmente faça por você tudo aquilo que já está planificado em treino. Por isso, ele vai reproduzir a qualidade do teu treino. Então, em prova, você praticamente só vai receber a tua premiação ou fazer a tua melhor apresentação, mas o fundamento é o dever de casa. Então, você simplesmente chega lá só para cumprir essa tarefa, beleza? Treinamento, pessoal, / competição. Treinamento, você trabalha com consciência, construção e fortalecimento de fundamentos, qualidade, registro, qualidade do movimento, né? O registro na tua memória do que é bem feito, do que é correto de se fazer. Não adianta tirar mais ou menos em treino, que você está memorizando coisas equivocadas ou erradas. E com isso você vai gerar a confiança, que vem do treino. Perfeito? Precisão, tiro prático, detalhes, alta performance. Parou de treinar, é que nem perder condicionamento físico. São 48 horas, Tony, mais ou menos isso, né? Condicionamento físico, e a mesma coisa, vai perder também, até botar ritmo, tá? Competição, qual que é a meta? É a sua melhor apresentação, não é ganhar. Faça o seu melhor, porque você não detém o poder sobre o teu concorrente, ok? Visualização de todos os gestos motores da estratégia. Então, em competição, você tem que estar com isso aí em dia, ok? Quantas vezes posso fazer na pista? Quantas eu quiser, mentalmente. Por isso é importante deixar o mais planificado possível todas as ações motoras que você vai fazer. E as pessoas delegam isso. Não, já fiz 2 vezes a visualização, estou pronto. E às vezes esquece alvo, não faz a cadência correta, se atrapalha, né, se equivoca com a estratégia, porque não está totalmente planificado. Perfeito? E aí, somente através de uma técnica de imaginação bem feita, baseada em todo o treinamento, toda a estrutura, todo aquele cabedal de conhecimento já colocado em prática lá atrás, somado à experiência de prova, somado a uma técnica de visualização bem feita, a relaxamento bem feito, né, e crença nos seus valores, no seu potencial,
você consegue, através de gatilhos mentais, atuar em flow. Tá? E atuar em flow é você deixar o seu corpo atirar por si, planificar aquilo que foi treinado, ok? Deixo para vocês aqui a pergunta que foi feita para o Eric Graufel, numa entrevista, tá? Onde todos os fundamentos são importantes. Na sua opinião, quais são os 2 fundamentos principais do tiro prático? E aí está a resposta do Eric Graufel, tá? A precisão e o domínio de si. Ponto e o domínio de si. Ou seja, para a pessoa ser 10 vezes campeão mundial, como é o caso dele, ele tem que saber quem é ele, o que ele pode, em qual condição, em qual lugar. Ok? Então, isso é importante a gente gravar, tá? O que é a vitória, pessoal? Só para encerrar aqui o último, vou deixar vocês com essa lembrança aqui. O que é vitória na vida de vocês? Isso é muito pessoal, na vida, não é só no esporte, tá? Se 100% que você vive, você controla apenas 50%, faça da parte que você controla um mundo de excelência. Ok? Domínio de si, ser o dono da situação e estar no controle. Seguir o plano estabelecido? Sim. Se você seguiu, já é uma vitória interna. Tá aqui a imagem de você vencendo. Tá? Se você fez a sua parte, por merecimento, tá? Você pode chegar no pódio. Tá bom, pessoal? Eu teria mais alguma coisa, mas aí o Tonetti vai me dizer se o tempo... Teria mais 2, 3 slides, mas é coisa dinâmica. Aí se o Tonetti vai dizer. Paca a ficha? Então vamos em frente. Vamos lá. Com base na sua vivência no IPSC, responda. Quintiliano, essa aí é para você, tá? Se ligou, né? Boa. Vamos lá. Visualize você numa competição. Na start line, arma pronta, de frente para um alvo a 3 metros. Nesta situação, quais são os sentimentos / reações que essa situação provoca em você instantes antes do bip? Visualizar a cena aí? Alvo a 3 metros e tal. Possivelmente vou dar um gabarito. Cada um tem os seus pensamentos. Eu vou colocar um gabarito aqui, aleatório. Vamos lá. Sacar e atirar o mais rápido possível, uma vez que trata-se de competição e algo fácil. Sendo extremamente agressivo. Gana, raiva, etc. Esses são os sentimentos. Tá? Se alguém se concordou ali ou tem uma visão diferente, mas a maioria vai rodar em torno disso. Ok? Possibilidades caso não tenha autocontrole. Tu treina a fazer isso? Não treina. E por que um alvo provoca isso em você, a 3 metros? E o que pode ocorrer? Tudo dar certo, a margem de tudo dar certo ela é pequena. Se você não treina, atirar super agressivo, ok? Empunhar mal a arma, realizar uma empunhadura muito forte, ter uma pane de dedo, realizar um disparo acidental no chão, que leva a um DQ, rifar os tiros no alvo, obtendo uma baixa pontuação ou até mesmo um miss. Tá? Então, o que um alvo, apenas um alvo provoca em você. Quais são as reações e quais são as possibilidades, ok? Próximo aí, vamos lá. Esse aqui aí fica polverinho aí. Durante uma pista, você chegou no posto para atirar e a arma apresentou uma pane. O que ocorre com o seu plano mental depois da pane? Primeira resposta é, possivelmente perde a concentração no que tem que ser feito após sanar a pane. Ok. Possibilidades caso não tenha autocontrole após a pane. Realizar todos os movimentos de forma mais agressiva que o normal. Acelerar ao máximo todos os movimentos para recuperar o tempo perdido. Não se recupera tempo. Perdeu, perdeu. Tá? Deixa eu ver aqui. Apertar muito a arma quando for engajar os alvos restantes. Esquecer de engajar algum alvo, porque você perdeu o seu plano. Acelerar o tiro fugindo do plano original, potencializando perda de precisão, pane de dedo, etc. Abandonar o plano mental, ficando à mercê de um sequestro emocional, situação na qual não há controle sobre as variáveis que dependem de você. Dependia de você. Só que daí você teve um sequestro emocional com a pane, não resolve mais. E para fechar, numa chegada de posto, onde existe um alvo de entrada fácil, a 3 metros, e um plate a 25. Você decidiu engajar o papel primeiro. Perfeito. Neste caso, qual é a cadência de tiro que você imprime no primeiro alvo? E quais as possíveis intercorrências? Vamos lá.
Possivelmente irá atirar muito rápido no alvo de chegada, 3 metros, pensando no plate, que é o próximo alvo. Ou seja, já está acelerando o processo mental. Possibilidades caso não tenha autocontrole. Perder pontos preciosos, podendo, inclusive, fazer miss no alvo próximo. Ter pane de dedo, atrapalhar o planejamento do posto de tiro. Frear de forma brusca, provocando oscilação da palha de pontaria. Deslocar a arma para o plate antes do tempo, podendo cometer um miss no alvo perto. Ok? Porque você já está com a mente pensando não no aqui e agora, mas está pensando lá no futuro, no plate, e menospreza um alvo próximo. Não está no seu planejamento, então, se está no planejamento, faz o planejado. Mas o que a pista provoca no atirador? Não pode cair nas pegadinhas da pista. Tá? Manter a mesma força da empunhadura, então, dentro da técnica, manter a mesma força da empunhadura usada em alvo de papel próximo, né, quando for engajar o plate que está longe, que pode provocar tremor de miras, perda de sensibilidade e controle do gatilho, o tal do sentir a preparação e esmagamento, e vir a fazer vários extra chutes num plate a 25 metros, como é o caso aqui. Ok? Pessoal, eu deixo aqui alguns papiros, né, que eu gosto de ler muito e estudar, né, quem quiser depois printar, isso vai ficar gravado, tá? Chegamos praticamente ao nosso final, eu gostaria só de deixar uma mensagem para vocês. Para performar no esporte, você tem que performar na tua vida. Quais são os padrões que você leva na tua vida? Desde arrumar uma cama, desde devolver aquele livro que não é seu, que é emprestado, e que você não devolve, desde aquilo que você deixa para fazer e nunca faz. Então, a performance, ela vem da vida do atleta, vem da vida da pessoa. Se você quer performar, basicamente no esporte, cuide como é o espelho da tua vida. Como é que é a tua sala de trabalho? É organizada ou desorganizada? Como é que é a tua sala de recarga? É organizada ou desorganizada? Qual é o carinho e o capricho que você tem a nível de perfeccionismo para separar cápsulas usadas, seminovas e novas, e as de prova? Como é que você quer performar, sendo que de 300 munições de uma prova, uma vai sem pólvora? Como é que você quer performar se você não seleciona os seus históricos? Como é que você quer performar se você não tem o controle de mortalidade de peças, aquelas que quebram com mais frequência? Cadê o kit de reposição? Como é que você treina com um kit? Quando você vai para a prova, você põe outro kit. E quando você troca o kit, existe uma oscilação de diferença de peso das peças internas, principalmente do gatilho. Então, você não teria que fazer alguns treinos com o kit de prova antes de ir para a prova? Você não tem que fazer um registro de todas as peças da tua arma, né? Então, isso é ser detalhista, isso é ser perfeccionista, é estar no teu controle. Ah, deu pane na arma, essa arma vive dando problema, não é. Você tem que identificar o problema e sanar o problema, né? De forma que, se ocorrer algum evento, que não dependa de você. Tá bom? Pessoal, agradeço aí a oportunidade, agradeço a CBTP, ao Rafael Toné, a presença de todos, né? Estamos em 25, 26 agora. Grato aí pelo tempo de vocês, né? Precioso, que todo mundo trabalha, tem tempo com a família, por estar aqui conosco e pela confiança depositada. Deixa a última mensagem e as palavras do Toné. Obrigado. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado pela participação, ter aceitado aí, né, o nosso convite. Como eu já falei em aulas anteriores, né, falando em alta performance, nós temos que tratar o quê? 3 pilares. E quais são os 3 pilares da alta performance? Físico, mental, psicológico, né, e nutricional. Então, hoje tivemos aí uma valiosa aula, né, com um amigo, tinha certeza disso. Agradeço mais uma vez aí, tá? Agradeço a participação de todos. E se tiverem alguma dúvida, Edgar está à disposição aí. Por favor, fiquem à vontade. Tem algumas mensagens aqui no chat, Edgar, só em agradecimento, parabéns. Bacana. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, né, o Edgar está à disposição. Então, agradeço a todos mais uma vez. Eu vou encerrar a gravação